não tem como falar de Vygotsky, não falar de zona de desenvolvimento proximal, né? Isso aqui cai demais nas provas. Então vamos lá, vamos estudar a zona de desenvolvimento proximal. Primeiramente, vamos colocar aqui ZDP, zona de desenvolvimento proximal. Vejamos, nosso ponto de partida aqui, ó. Aquilo que a criança inicialmente consegue fazer apenas junto com adultos e seus iguais, então pode fazer de forma independente, reside exatamente na zona proximal de desenvolvimento psicológico, tá? Então, quase com as mesmas palavras, a criança é capaz de fazer alguma coisa com a ajuda de alguém e depois ela consegue fazer essa coisa sem a ajuda de forma independente, não é? Bom, vamos por partes. Aqui vem a ideia de oferecer um suporte para a criança, de oferecer uma mediação para que a criança aprenda coisas novas. Já adianto que é muito importante aqui não apenas oferecer a atividade, mas oferecer um desafio. Trabalhar aqui com problemas. O que é o desafio? Algo que não seja nem tão fácil, nem tão difícil para a criança. Aliás, a pedagogia histórico-crítica do Saviani, que tem ali o seu método dialético para o processo de ensino-aprendizagem, se baseia justamente na psicologia histórico-cultural, ok? Mas isso é assunto para uma outra aula. Então, pessoal, nós temos aqui a ideia de suporte e a ideia de mediação. Falando de suporte, vejamos. Suporte. A tarefa do professor e dos pais é cuidar para que as crianças participem de atividade dentro de sua zona de desenvolvimento proximal, dentro. Então, como que eu ofereço o suporte e a mediação e ajudo a criança a aprender coisas novas? Agindo dentro da zona de desenvolvimento proximal. O que é agir dentro da zona de desenvolvimento proximal? É ensinar a criança, ajudar a criança a fazer algo que não seja nem tão fácil e nem tão difícil para ela. Se for muito fácil, ela não precisa de ajuda. Se for muito difícil, nem com ajuda ela vai aprender, porque aquilo está muito distante dos seus conhecimentos prévios, das suas possibilidades. Então aqui continua, atividades que por definição não se apresentem tão fáceis a ponto de as crianças conseguirem realizá-las corretamente sem esforço, nem tão difíceis que mesmo com ajuda não consigam realizá-las. Tudo bem? E quando a gente fala de suporte, aí no caso do Vygotsky, existe uma metáfora, que é a metáfora dos andaimes. Tá? O que seria isso? Nos primeiros estágios de desenvolvimento da criança, de aprendizagens, etc., o suporte ele tem que ser muito forte. Tá? Então vem aqui a metáfora do andaime. Basicamente, o que seria essa metáfora do andaime? Então, é mais ou menos a seguinte história. Um prédio será construído, tá? A princípio, esse prédio não tem muito alicerce. E não tendo muito alicerce já constituído, vigas já instaladas, pavimentos, etc., o que é necessário para erguer esse prédio? Andaimes. Andaimes muito fortes, andaimes robustos. Depois que existe um alicerce dos andaimes, inclusive vai sendo construído já o alicerce do prédio e depois as pavimentações, esses andaimes eles não precisam mais ser tão robustos, porque as partes que vão sendo colocadas já são colocadas sobre um alicerce muito forte. E assim também aconteceria com a criança. Então, num primeiro momento, a criança precisa de muita ajuda, ela precisa de um suporte muito significativo
e forte para ela. Mas depois que ela vai aprendendo coisas novas, a partir desses conhecimentos, ela já vai tendo capacidade, condições de promover suas generalizações. A linguagem, por exemplo, bem desenvolvida, vai ajudar a criança no processo de generalização, de compreensão de significados, de busca por conceitos. Então, a criança, quanto mais ela vai sendo ajudada, quanto mais esse suporte for bem realizado no começo, mais autonomia ela tende a ter posteriormente para continuar as suas aprendizagens. Bem, nesse caso, pessoal, nós estamos falando aí, basicamente, né, que o suporte precisa ser bastante forte no começo, nos primeiros estágios aí de aprendizagem, né? Ele é essencial, a criança precisa de orientação. Aliás, né, o que seria esse suporte, né? O suporte é justamente isso. Suporte, pessoal, é orientação. A criança no começo precisa, para suas aprendizagens, de muita orientação. Ela precisa de muito auxílio, ela precisa de muito acompanhamento. E posteriormente isso vai se reduzindo. Tranquilo? Então vejamos. Zona de desenvolvimento proximal ou potencial. Vejam que nos textos sobre Vygotsky, a gente normalmente analisa assim, nível de desenvolvimento real e nível de desenvolvimento potencial. E a distância entre os dois é a zona de desenvolvimento proximal. Só que essa zona de desenvolvimento proximal também é chamada de zona de desenvolvimento potencial. O que é a zona de desenvolvimento potencial? Quer dizer que a criança tem potencial para fazer alguma coisa, desde que seja com a ajuda de alguém mais experiente, para que depois ela possa realizar aquilo sozinha. Então, o esquema que nós teríamos é basicamente o seguinte: a criança está num estágio, então ela tem aqui um nível de desenvolvimento real. O que é o nível de desenvolvimento real? É o que a criança consegue fazer sozinha, o que ela é capaz de fazer sozinha. Mas ela também tem um nível de desenvolvimento potencial, ou seja, ela já tem uma estrutura para aprender coisas novas, ela pode ser desafiada. E a distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial é justamente a zona de desenvolvimento proximal. É aqui que nós devemos atuar. Se eu atuar para cá, eu estou oferecendo algo muito fácil para a criança. Se eu atuar para cá, eu estou oferecendo algo muito difícil para as possibilidades dela. Então, eu tenho que atuar aqui na zona de desenvolvimento proximal, ou também chamada de zona de desenvolvimento potencial. Tudo bem? É aqui que nós oferecemos o suporte e a mediação. Lembrando que na escola o professor vai fazer isso de forma sistemática. Vygotsky vai dizer que a escola é fundamental para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores e para o desenvolvimento da criança de forma geral, porque é ali que ela vai ter acesso a conceitos científicos que serão muito importantes para que ela expanda sua compreensão sobre a realidade, não é? Então aqui, quando a gente fala da escola, o professor realiza esse processo como mediador de forma organizada, de forma sistemática, de forma planejada. Tá? Bem, o que acontece? Então, quando a criança tem esse suporte e ela aprende aqui alguma coisa, esse nível de desenvolvimento potencial se torna, na verdade, um novo nível de desenvolvimento real. Tá? E aí a gente tem um novo nível de desenvolvimento real, um novo nível de desenvolvimento potencial e uma nova zona de desenvolvimento proximal. O que vai acontecer? Age aqui o professor nessa nova zona de desenvolvimento proximal, oferece o auxílio que a criança precisa para suprir aqueles novos desafios. Então a criança vai desenvolver aqui um novo nível de desenvolvimento real. Ok? E por aí vai. Beleza? Lembrando que o ser humano tem condições de aprender, tá? Então, o ser humano tem essa característica de aprender coisas novas, se desenvolver a partir das suas aprendizagens.
Nós só precisamos do quê? De ambientes favoráveis, nós precisamos do suporte adequado, da mediação adequada, mas todos têm capacidade de aprender, de se desenvolver, até mesmo por causa, né, da forma como o Vygotsky compreende o ser humano e a sua condição cerebral. Ele entende que existe a plasticidade cerebral, ou seja, o nosso cérebro ele não vem pronto já, ele não vem já com tudo configurado, né, para o ser humano. Nós vamos desenvolvendo capacidades, a inteligência, o desenvolvimento cognitivo, ele vai acontecendo dependendo das interações, dos estímulos, das oportunidades que nós oferecemos ao sujeito para que ele construa mais conhecimento. Então, sempre quando a gente fala do Vygotsky, a gente precisa falar do quê? De plasticidade cerebral. Todos são capazes de aprender, mas é preciso oferecer as oportunidades. Então, aqui nesse trabalho, né, de suporte, de mediação, entra o quê? Entra uma concepção importante, que é o sujeito ativo, que constrói conhecimento. Tá? E então nós estamos falando de um socioconstrutivismo. Socioconstrutivismo, tá bom? Vamos ver aqui mais um pouquinho de detalhes, pessoal. Olha lá. A mediação na zona de desenvolvimento proximal tem aqui eu acho que tem ou vem, né? Vem, deve ser vem. Vem a contribuir para o avanço no conhecimento. Então essa é a questão, ó. Avanço no conhecimento. Se o investimento estiver no nível de desenvolvimento real, não haverá evolução. Então aqui, na verdade, esse trecho, né, dialoga com esse outro que nós vimos aqui. Se o investimento estiver no nível de desenvolvimento real, não haverá evolução. Se, por outro lado, for muito acima deste, mesmo com ajuda, não haverá um avanço. Tá? Então, só para confirmar isso que nós temos falado. E aqui, existe uma questão também muito importante que é muito trabalhada nos livros. Então, por exemplo, eu gravo muitos livros sobre educação infantil, ensino fundamental, didática de forma geral, como trabalhar assim, como trabalhar assado, acompanhando crianças. E o que a gente percebe? Que esse trabalho aqui, essa mediação, ela precisa ser bem realizada. Então, para ser bem realizado, um aspecto que é muito importante é esse aqui, a processualidade. Então, para que o sujeito aprenda, construa conhecimento, nós precisamos oferecer o quê? Um caminho e acompanhar o sujeito durante esse caminho. Então, ele vai construindo conhecimento. E a processualidade é importante porque é justamente aqui que existe o quê? A comunicação, a ajuda. O aluno errou, dialogou, volta, conversa, corrige, melhora. Então, tem feedbacks. Então, esse acompanhamento que acontece de forma sistemática, essas intervenções, elas estão todas relacionadas a essa ideia de suporte e mediação. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, de avaliação formativa, ela tem a ver com isso. Formativa por quê? Porque eu tenho que acompanhar o aluno ao longo de um ciclo de aprendizagens essenciais que vão contribuir para o desenvolvimento dele. Tá? Ainda, Vygotsky. O aprendizado geralmente precede o desenvolvimento. Então, isso aqui é fundamental no Vygotsky. O Piaget pensa de forma diferente, tá? Para Piaget, o desenvolvimento precede o aprendizado. Primeiro o sujeito se desenvolve, por exemplo, o sujeito que tem 4 estágios de desenvolvimento para o Piaget, basicamente. Então, o sujeito tem lá o estágio sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal. Então, quem não atingiu ainda o operatório concreto não tem condições de ter certas aprendizagens. Não desenvolveu ainda condições de ter certas aprendizagens. Não é? Para o Vygotsky, não. A gente estimula as interações, as aprendizagens contribuem para que o sujeito aprenda. Então, se eu percebo, por exemplo, que a criança não está pronta ainda para aprender certas coisas, porque ela não alcançou ainda aquele estágio de desenvolvimento, eu preciso o quê? Ensinar coisas, estimular aprendizagens para que ela alcance aquele determinado ponto e possa ser
desafiada. Não adianta esperar o processo maturacional, não se trata de esperar o processo maturacional, embora Vygotsky também leve em consideração a maturação, mas as aprendizagens é que serão realmente essenciais para o desenvolvimento. Tá? As interações, aquilo que o sujeito aprende culturalmente. A criança adquire, diz ele aqui, certos hábitos e habilidades numa área específica, antes de aprender a aplicá-los consciente e deliberadamente. Nunca há paralelismo completo entre o curso do aprendizado e o desenvolvimento das funções correspondentes. Tá? Então não há paralelismo completo. O que acontece? As pessoas aprendem mais umas coisas e menos outras. Essa é a verdade. Então, se a gente observar, tem gente que tem mais facilidade para aprender certas coisas, aprende mais. Por exemplo, uma criança que vive mais num meio em que se fala muito de matemática, então é normal que ela aprenda muita matemática, se desenvolva um pensamento lógico matemático maior, mais amplo, né, do que, por exemplo, a questão do uso da linguagem, como se a gente estivesse falando de língua portuguesa, escrever bem. De repente, essa criança ela não tem muitas interações em termos de escrita, de construção de textos, então ela não desenvolve muito essa imaginação relacionada a textos, essa criatividade, essa capacidade de estruturação de textos. Ela se desenvolve menos nesse sentido e se desenvolve mais no pensamento lógico matemático. Por quê? Porque ela é muito mais estimulada. E às vezes a criança tem mais facilidade também, né? Existe um pouco da questão genética, da facilidade, mas não é isso que é fundamental no desenvolvimento da criança, né? Bem, então, existem vários níveis de desenvolvimento real, várias zonas de desenvolvimento proximal, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, em áreas do conhecimento, se a gente for para o aspecto formal do conhecimento, áreas do conhecimento, então a gente pensa, por exemplo, a criança tem a zona de desenvolvimento proximal dela em língua portuguesa, em matemática, em ciências, em história, depois entram as questões artísticas, físicas e motoras, etc. São várias zonas de desenvolvimento proximal, são várias, são inúmeras. E o professor, ele sempre vai fazer o quê? Um diagnóstico daquela criança. Então, cada professor vai fazer um diagnóstico daquela criança quando a gente está, por exemplo, diante de professores de áreas específicas, então ele faz um diagnóstico para entender a zona de desenvolvimento proximal naquela área. Agora, o professor de ensino fundamental 1, ele é polivalente, ele ensina tudo. Então, no caso dessas disciplinas, ele ensina ao mesmo tempo que eu falo, ele é o mesmo professor de várias disciplinas. Então, ele tem que ter a capacidade de fazer o diagnóstico das crianças. Então, não adianta, por exemplo, o aluno vai mal em matemática, quer dizer que ele tem o mesmo nível ali, ele está em todas as outras áreas. Não. Então, a gente precisa fazer vários diagnósticos para reconhecer as várias zonas de desenvolvimento proximal da criança. Tá? Isso quer dizer o quê? Que há muitas zonas de desenvolvimento proximal em todos nós, não é só na criança, em todos nós. Tá? Então, o nível de desenvolvimento real, por exemplo, em matemática num dado momento, pode ser muito inferior ou pode ser muito maior do que o nível de desenvolvimento real em história. Só uma coisa já que eu estou falando de crianças, né? Nós podemos, gente, estimular isso aqui, tá? A abertura aí, entre aspas, tá? De zonas de desenvolvimento proximal. Por exemplo, os jogos. Então, quando eu ofereço jogos para as crianças, eu ofereço o quê? Um estímulo, né? Eu dou a elas um estímulo para entender essa zona de desenvolvimento proximal. Ao jogar, sejam jogos simbólicos ou jogos de regras, a criança vai tentar criar, produzir, e ali eu vou perceber, né, o que ela sabe, o que ela não sabe, como ela pensa. E a criança vai criar necessidades nos jogos. E ao criar necessidades, ela tanto mostra o que ela já sabe, como ela também tem a necessidade de aprender coisas novas para jogar. Tanto jogos simbólicos, de fantasias, de faz de conta, quanto jogos de regras. Tudo bem? Então, oferecer jogos é muito interessante para que a gente possa trabalhar a brincadeira também, né? Para que a gente possa criar zonas de desenvolvimento proximal. Bom, o que mais, gente, que é interessante aqui? Vamos ver o que eu tenho aqui. Não, agora a gente já vai para significados e conceitos, né?
Uma coisa que eu posso colocar para vocês, por fim, é a questão da imitação, né? Uma coisa que é muito interessante, a imitação. A criança, gente, ela é capaz de imitar aquilo que está na zona de desenvolvimento proximal dela. Aquilo que está além da zona de desenvolvimento proximal, ela não consegue imitar, tá bom? Então, a imitação é um caso interessante. O que a criança é capaz de imitar? Aquilo que está na zona de desenvolvimento proximal. Agora, é óbvio que muitas vezes a criança imita, ou até mesmo ela utiliza palavras que os adultos utilizam, por exemplo, sem saber o real significado daquela palavra. Muitas vezes a criança, por exemplo, imita utilizando palavras para se comunicar porque ela ouve o adulto, então ela já conhece aquela palavra, mas ela ainda não tem uma compreensão, né, muito clara daquele significado, do significado daquela palavra que ela está utilizando. Então aí é interessante, porque o adulto percebe que existe uma zona de desenvolvimento proximal. Ela já utiliza uma palavra, mas ela não sabe ainda todo o significado. Ela tem condições, talvez, já de aprender aquele significado, então o professor já sabe que ele tem ali uma zona de desenvolvimento proximal, ou seja, eu posso trabalhar com o conceito com o significado de uma palavra, eu posso trabalhar conceitos novos para que a criança venha a compreender o significado daquela palavra, etc. Não é? Então, essas zonas de desenvolvimento proximal, elas são criadas pelos professores também, para que os professores possam compreender melhor os seus alunos, tá? Pessoal, vou fazer uma pausa e a gente vai falar agora, na sequência, sobre significados e conceitos, um ponto muito importante, lembrando que ao final de todas as partes eu vou resolver exercícios.